Santa Isabel nasceu no dia 2 de julho de 1952. Graças ao atrevimento e à coragem de um grupo de arrojados desbravadores que, entusiasmados com a movimentação provocada pela fundação de sua irmã Paranavaí, e logo houve a intenção de lotear e povoar a gleba 19, que é aqui hoje, Santa Isabel do Ivaí. Então, uma casinha aqui, outra ali, em meio ao matagal, frio e úmido, cheio de perobas, pau-brasil e outros. E assim foram esses desbravadores formando uma comunidade, uma pequenina igreja de madeira para realçar a fé, um hospital para aliviar as dores, uma escolinha para direcionar o futuro. Meu pai chegou em 1948, quando foi para iniciar o desbravamento da gleba 19, era a gleba 19. Eu e a minha mãe aportamos aqui em dia 3 de janeiro de 1950. Eu tinha 4 anos e 3 meses. Eu fiz os 5 anos em outubro de 1950, aqui em Santa Isabel do Ivaí. A gente saiu da Bahia em 1951. Meu pai, minha mãe e 4 irmãos, eu e mais 3 irmãs. E saímos da Bahia, eu nasci em Ibotirama, nas margens do Rio São Francisco, que é o maior rio do Nordeste, em 1951. Pois é, todos temos uma história, pessoas, uma cidade principalmente. E não é diferente, né? Santa Isabel do Ivaí é a terra que eu amo muito e aqui eu cheguei em 1974. Primeiro chegamos, barraca, né? Barraca, daí os proprietários, Lemes Ferreira, começou a dar mais condições para os desbravadores, os empregados que vinham à procura de trabalho, à procura de lugar para comprar sítio, trabalhar, etc, etc. Aí a minha mãe, ela cozinhava, daí o dono da companhia pediu para minha mãe cozinhar para os empregados e para aqueles que vinham, né? Então, a primeira pensão que teve foi uma pensão de pau a pique, coqueiro cortado ao meio, superpostos, etc. Tá? Daí ali ela cozinhava, eles vinham, aqueles sabe assim, fornadas de pão, e só vindo pessoas, famílias. Foi o início assim de Santa Isabel. Daí, pouquinho, começaram a mexer com a serraria da companhia mesmo. Daí saiu primeiras madeiras, etc. Daí começaram a fazer, a construir a cidade, as casinhas, começaram a acomodar as pessoas que estavam chegando. E chegamos em Santa Isabel em 1954, e já fomos diretamente para o sítio, morar na agricultura, na lavoura, e colher café. Plantar café, plantamos um café, derrubamos o mato, meu pai e tal, a gente era criança, na época com 6 anos e pouco. E ficamos na roça até 1960, até 1960 ficamos lá. Aí em 1959, meu pai comprou uma chácara nas proximidades da cidade aqui. Aí meu pai veio para a chácara e eu vim trabalhar em farmácia em 60. Em 1960 eu vim trabalhar em farmácia. Meu pai e minhas irmãs.
e minha mãe moravam na chácara. E aí começou. Vinham japoneses, sabe, italiano, e vinha todo mundo procurar. Tá? Vinha e comprava as suas terras, negociava as suas terras, começava a abrir seus sítios, nas suas lojas, suas lojinhas. A tradicional loja que ainda persiste no tempo e está ali ainda em pé, de porta aberta para quem quer, em plena esquina da Santos Dumont, é a predileta. Foi difícil o começo, mas tinha muita cobertura dos donos da companhia, sabe? Eles se preocupavam muito. Eles eram de Londrina, né? O escritório de Londrina. A partir de 1950 veio o primeiro administrador da cidade, Gustavo Brigagão. Cuidava, ele ia atrás disso e facilitava aquilo, e via o que precisava aqui. Existiam muitas escolinhas nos ramais, ramal 18, no distrito. Eram pequenas escolas e era uma professora para 4 séries, né? De primeira a quarta, e depois o segundo grau, o primeiro grau já na cidade. Então, os ônibus do município transportavam esses alunos do distrito até Santa Isabel do Ivaí, até a cidade. Tinha que ter força de vontade sobrando, porque pouca gente tinha condição de ir para a escola e tal. Santa Isabel chegou a ter 23 mil habitantes, sabe? Então era uma cidade muito populosa, principalmente nos sítios. Até 70, eu me lembro das estatísticas, até 1970, 80% do povo morava na zona rural, no sítio, e 20% na cidade. Eu me formei para professora, sabe? Eu me formei para professora. Mas foi bem praticado e fiz um concurso, eu cheguei a passar. Mas meu marido não deixou eu exercer porque eu tive essa filha mais velha com um problema de coração e a gente tinha que viajar muito. Daí ele não deixou eu assumir como professora. Vim até como professora, trabalhando como professora, depois em equipe técnico-pedagógica, depois como diretora. E, por fim, me tornei uma pessoa assim, sociável, útil à sociedade. Os professores que vieram de fora, tudo, além da sala de aula, né, eles procuravam incentivar os alunos a participar das coisas, né? Então, os alunos jogavam futebol no fundo da escola, no fundo da escola, e a gente vai crescendo. Daí, quando vai ficando mais mocinho, daí o professor Manuel Rodrigues, que tem o nome do colégio aqui, Manuel Rodrigues, começou a nos preparar para voleibol. Nós disputávamos com as cidades vizinhas, sabe? Ou com nós mesmos. Nós tínhamos times, disputavam um com o outro. Era muito gostoso, era muito bom a convivência. E fui procurando, assim, me adaptar com as pessoas e me achar, assim, uma pessoa de filantropia. Foi onde eu fui trabalhar e procurar fundar uma PAI para Santa Isabel do Ivaí. Nós fundamos a PAI no dia 8 de maio de 1988. E em 89, julho de 89, aí criou-se então a escola funcionando.
ela foi fundada por uma necessidade. Ela sendo uma escola especial, e nós sabíamos da existência de crianças portadores de deficiência mental, física e etc. E os pais não tinham como ir até a cidade vizinha ou até mais longe, Paranavaí. E aí nós vimos a necessidade de uma APAE aqui em Santa Isabel. Eu mesma tive aqui dentro da minha casa uma funcionária com uma filha com uma deficiência auditiva. E eu mandava ela todo dia para Luanda, cidade vizinha mais próxima, onde tinha a APAE. E um dia ela se perdeu lá, o motorista não achou, e eu fui até o prefeito, falar, olha aí o que acontece e tal. E ele pediu, então, seria justo, né, a gente fundar uma APAE, se a senhora se propor a nos ajudar. Com isso, ele me passou toda a responsabilidade, junto com a assistente social, Sandra Lorena, para a gente estar indo aos ramais, visitando toda a cidade e vendo quantos alunos, e encontramos uns 19 alunos. Levamos o documentário até o prefeito e ele falou, realmente precisa de uma APAE em Santa Isabel. A APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. E como na fundação, depois precisou de um nome, que o Estado exigiu que passasse a uma escola. Aqui em Santa Isabel nós tínhamos uma pessoa assim, muito especial, conhecida de todos. Eu não a conheci, mas eu precisava de um nome, né, para ser colocado na APAE. E me deram a ideia, falou, Marlene, nós tivemos aqui uma pessoa muito boa, muito especial mesmo, e eu acho viável, achamos viável que você pusesse esse nome. E eu acatei. E depois, em conversa com os filhos dela em Querência do Norte, passei a conhecer a história dela. Então, nós demos o nome à Escola Especial Professora Florinda Martins Brum. Depois eu passei a concursar, a concursada, efetiva do Detran, né? E na minha profissão, eu assistente administrativa, eu exercia várias situações, identificação de chassi. A diferença que eu me lembro assim com farmácia, que naquela época ficava o cliente da farmácia esperando você preparar o remédio, a gente preparava bastante remédio na farmácia. A gente preparava, o cabra ficava ali e tal, 1 hora, 2, 3, meio-dia, um dia voltava no outro dia, daí 2 ou 3 dias para pegar um medicamento que a maioria já tinha preparado. Passei 43 anos de farmácia acordando 10, 12 vezes na noite. A noite que a gente acordava menos, devia ser 5, 6 vezes na noite. Então você acorda 1 vez, 2, 3, você já não dorme. Passei 43 anos sem dormir. Houve perdas de coisas preciosas, como grandes lavouras de café, que a geada de 1975 acabou com o café do Paraná. Eu vim de Nova Londrina, aqui, vizinha nossa, Santa Isabel, Luanda, Nova Londrina. Nova Londrina, eu vinha com um amigo, o café era 4 horas, 5 horas, queimando tudo, as folhas tudo empretecendo. Que eu me lembro de geada negra, teve essa e antigamente, antes disso, 60 e pouco, 70, tinha umas geadas aí que o café escurecia de dia também e tal, mas ele não falava em geada negra, falaram muito, comentaram muito de geada negra, essa de 1975, dia 16, 17, 18, 19 de julho. Muitos persistiram e ficaram tentando com algodão e com outras lavouras, né?
Pascoal Pucci Nino. Nino é apelido, Pascoal Pucci. Nino é apelido, foi o primeiro prefeito, 1955 a 1959. Depois entrou Pedro Marcelo Burg, que era Pedro Marcelo Burg, né? Era o segundo prefeito, que era do grupo do primeiro prefeito, apresentou, ganhou ele. Olha, nós temos assim, uma figura que marcou bem Santa Isabel do Ivaí, por estar chegando em Santa Isabel no início, a pessoa do Dr. Eduardo Otto, que foi um dos prefeitos aqui. Eu sou Sandra, conhecida como Sandra Otto, né? Sou nora do Dr. Eduardo Otto, mais conhecido aqui como Dr. Otto aqui da cidade, da nossa região. Ele esteve por 2 mandatos prefeito aqui do nosso município, muito querido, foi muito bem aceito pela população e como médico mesmo deixou marcas, muito carinho pela população, bem sucedido mesmo. Ele veio para cá solteiro, né? Nessa região, na verdade, do Noroeste, à procura de emprego. Ele chegou a Santa Isabel e se apaixonou por Santa Isabel. Ele estava em dúvida entre Santa Isabel e, se eu não me engano, Cascavel. Eu via muito a minha sogra falar. Ele se apaixonou por esse cantinho, por esse momento, sabe? Ele foi muito bem acolhido. E nesse meio de tempo e no início assim, ele foi cada vez mais se apaixonando e se dedicando pelo andamento da cidade, sabe? Ele tinha um hospital, né? Ele, depois dele estar atendendo assim nesses ambientes aí, ele conquistou a compra do hospital. Aí, conquistando a compra do hospital, virou o Hospital do Dr. Otto, que hoje ele se passa assim por novos donos, ele tem um novo nome como Hospital Noroeste, mas você pode perguntar para quem quiser onde você esteve internada, onde que você foi consultar no Hospital Dr. Otto. A margem assim pegou, sabe, ali o nome dele e sempre, eu acredito que sempre será o Hospital do Dr. Otto. Muito lembrado, ele tem mais de 27 anos, né, que é falecido. Ele faleceu em 97 com câncer de pulmão. E aonde você falar o Dr. Otto, era o médico da família, o médico de todos os queridos aqui de Santa Isabel. Tanto é que ele foi homenageado com o nome da Praça Dr. Eduardo Otto, certo? Ele é muito bem querido mesmo pela população.
prefeito 3 vezes, e o doutor Otto foi 2 vezes. Foram bons prefeitos. A maior parte das coisas que tem a cidade foi feita por Adão e doutor Otto. Fui eleito vereador a primeira vez em 1976. Fiquei 77 até 82, porque era um mandato de 6 anos, que era no governo militar. Sempre foi 4 anos. Eles prorrogaram 2 anos, ficou 6 anos, né? Aí fui vereador de 77 a 82. Aí fui vereador de novo de 2009, 10, 11 e 12. Trabalhei 32 anos no Detran. Aposentei no Detran, aposentei por força das circunstâncias, senão eu não teria aposentado, não. Sabe? Porque eu adorava o que eu fazia. Eu amo o Detran. É um sentimento assim de muito amor, sabe? Uma cidade assim muito saudosa, ela passa pra gente assim aquela tranquilidade de você criar seus filhos aqui. Aqui eu me casei, criei meus filhos e eles se formaram, né? Um mora aqui, outro mora fora, mas assim, de muita paz, sabe? De muito carinho mesmo por estar aqui. Muita gratidão. Eu sou uma pessoa assim realizada. Eu me sinto assim mãe daquelas crianças. Eles, onde me veem, já vêm correndo me abraçar, e a gente sempre se encontra pelas ruas, e cada morador, assim, nós demos um afilhado. Inclusive eu tenho um afilhado e eu visito sempre a PAI. Sempre que posso, né? Vou muito mesmo a reuniões, ajudo na escolha de presidentes, de diretorias, e eu me sinto assim muito grata. Eu acho que foi um trabalho gratificante, foi um trabalho maravilhoso. Ah, meu Deus do céu, eu acho que o lugar mais próximo é o cemitério e não estou com pressa, tá? Não tenho pressa nenhuma, sabe? Se eu puder ficar um pouquinho mais de tempo incomodando aqui, aí eu prefiro, sabe? Eu sou daquela, os incomodados que se retirem, porque eu estou aqui, ó, né? Foi pai, foi mãe, foi tudo. Se eu perdi, se eu ganhei, se eu empatei, deixei de ganhar, e foi tudo aqui, né?